Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos chegando aos últimos dias do ministério de Cristo aqui na Terra, conforme o relato de Marcos, e vamos ouvir Jesus falar sobre os últimos dias da história deste mundo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Chegou a hora do nosso estudo. Estamos aqui já com os nossos amigos, nossos companheiros de jornada que estão conosco ao longo dessa temporada estudando o Evangelho de Marcos. Estamos já no finalzinho dessa temporada, já pensando nos momentos finais da vida de Cristo, e eu apresento a vocês mais uma vez esses que estão conosco durante todos esses meses, compartilhando o conhecimento da Palavra de Deus. À minha direita, pastor Odailson. Privilégio, né? Sempre estar aqui junto com vocês. Já começamos a sentir reta final, né? Chegando aqui, tão bom com vocês. Eu sempre agradeço a presença, a amizade, o conteúdo, porque eu estou aprendendo muito com vocês aqui. Isso aí, pastor Gustavo, bem-vindo. Como você disse, é uma jornada, né? E que jornada bacana. Vou dar só as minhas palavras. Um privilégio estar com vocês e aprender um pouquinho mais. Quer dizer, muito mais. Né? Privilégio nosso. Pastor Natal, que bom ter você também. Para mim também é um privilégio, é uma honra poder fazer parte desse grupo de discussão da Palavra de Deus, de aprofundamento e de enriquecimento espiritual. Natal, ora para a gente. Oro sim. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra, de termos não apenas conhecimento, mas de estarmos preparados para os eventos dos últimos dias e para reconhecer a Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos ilumine nesse estudo e aos amigos que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostei muito do título da lição dessa semana, Os Últimos Dias, porque tem um duplo sentido aqui, né? Fala dos últimos dias da vida de Cristo, que é exatamente onde nós estamos situados aqui, nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de Marcos, mas também nesses capítulos, além de serem os últimos dias do ministério de Cristo na Terra, Jesus também fala dos últimos dias. No capítulo 13 temos o sermão profético. Então seria bom a gente falar um pouquinho sobre essa perspectiva, vamos chamar assim, escatológica, ou seja, que se refere na Bíblia aos últimos dias, que Jesus também apresenta aqui no Evangelho. Esse contexto todo está quando os discípulos apresentam as pedras do templo para Jesus, que diz que o templo era lindo mesmo. E aí eles falam, Senhor, olha que pedras, que lindeza esse santuário, né? E Jesus surpreende a eles com a afirmação de que, vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar uma pedra por cima da outra, de tão grande que vai ser arrasado o templo, de tão grande vai ser a destruição. E aí eles perguntam, lá em Marcos capítulo 13, versículo 3, né, é onde eles vêm e perguntam aí. Jesus estava sentado depois no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André, as duas duplas de irmãos, lhe perguntaram em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, Jesus mostrou o templo que seria destruído. Passou um tempo, eles vieram, Senhor, fala para a gente quando é que vai acontecer. E Jesus não falou somente do templo sendo destruído, aí ele já fez uma aplicação também para os últimos dias, para o final dos dias. É bem interessante que o autor da lição, ele faz uma distinção, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco mais com isso, em que quando Jesus fala daquele dia, ele usa então aqueles dias serão difíceis, e quando ele fala da destruição do templo, que foi no ano 70, ele fala estes dias serão dias difíceis. Então ele faz uma distinção, estes e aqueles. E sabe, eu sempre falo nas classes de escola sabatina onde eu estudo, eu aprendo muito com a lição da escola sabatina cada semana. Isso é uma característica que eu nunca tinha percebido, isso me deixou muito feliz. Estes dias, estas coisas, ele está falando da destruição de Jerusalém. E aqueles dias, está falando dos últimos dias. Muito interessante, Jesus estava ali com seus discípulos contemplando o templo, né? Ali em Jerusalém você tem o Monte das Oliveiras, onde eles estavam olhando para o monte da frente. Então você tem o Monte das Oliveiras, desce, tem um vale, sobe e tem o Monte do Templo. Então do Monte das Oliveiras ele tinha uma visão privilegiada
dessa edificação extraordinária que foi expandida por Herodes, conforme você disse, pedras gigantescas, muito grandes. Algumas dessas pedras, inclusive, estão ainda hoje preservadas lá. E a visão que eles tinham é mais ou menos da visão de quem vai ao Monte das Oliveiras hoje e vê o que se tem lá como o Domo da Rocha, né? A cúpula dourada, que é um dos cartões postais de Jerusalém, que é uma coisa esplendorosa também. De lá do Monte das Oliveiras, no amanhecer, no entardecer, o sol bate ali, naquela cúpula dourada hoje e expande luz, é lindo demais. Imagina o templo com suas pedras brancas, refletindo aquela luz gloriosa. Então, na percepção dos discípulos, aquilo era uma coisa que nunca ia eterno, né? passar, era eterno, né? Então, Jesus, a partir dessa pergunta, como você disse, desenvolve, né, o pensamento escatológico e profético. Gustavo, mas antes disso, no dia anterior, Jesus estava no templo, não no Monte das Oliveiras, no templo, e ele estava ali olhando a postura dos adoradores. O ato de ofertar é um ato de adorar. E estava muita gente ofertando e Jesus distinguiu uma pessoa entre todos aqueles outros adoradores. Né? Foi uma viúva pobre, né? Jesus estava ali reparando como as pessoas lançavam o dinheiro. Eu imagino que os mais ricos colocavam, deixavam as moedas caírem para dar barulho, para dizer, olha quanto eu estou doando, né? Olha como eu sou generoso. E uma senhorinha tímida coloca lá 2 moedinhas. E aí a Bíblia diz que essas moedinhas correspondem a um quadrante, né? Algumas traduções dizem 2 leptos. E eu tive a curiosidade de querer... Fazer a conta. Fazer a conta, né? Tem uma... Quando fala de valores, eu gosto de fazer a conta. Quanto seria hoje em dia? Isso aqui dá mais ou menos... a gente teria que pegar o salário mínimo. É 1 sobre 32, 1,32 avos de uma diária de um trabalhador comum na época de Jesus. Um cálculo, assim, bem grosseiro, tá? Se a gente pega o salário mínimo hoje no Brasil, divide pelos dias úteis do mês, a gente chega a um valor entre 50 a 70 reais. Salário mínimo só sobre os dias úteis. E aí, se a gente divide por 32, a gente chegaria mais ou menos a R$1,80, a no máximo R$2. Então, ela pega ali hoje, seria aquela notinha de R$2 ou de uma moedinha de R$1, com algumas moedinhas a mais, e coloca ali timidamente. E Jesus... ele elogia a postura daquela mulher, porque ele diz assim, ó, os outros deram o que sobraram, mas essa mulher deu tudo que tinha. Ou seja, a fé não está relacionada ao tanto de dinheiro que você tem, aos cursos acadêmicos que você fez, não está relacionado aos feitos do passado, e nem o seu cargo, mas a um coração humilde disposto a dar tudo que tem. Isso é fantástico. Me impressiona o fato de Jesus estar no templo avaliando pessoas. Eu acho que essa conjunção de fatores aí nos faz pensar no que se faz no templo celestial, quando o sacerdote está lá, o sumo sacerdote que é Cristo. É uma avaliação. Nós estamos vivendo em tempo de avaliação. O apóstolo Paulo nos convida a ir com intrepidez ao santuário celestial, que é o grande templo onde os adoradores de fato podem ir. Não só os judeus, todos os adoradores de todos os lugares podem estar, e nós também somos convidados a entrar, inclusive para além do véu, é o convite que o autor de Hebreus nos faz. Quando a gente entra lá pela fé, o que Jesus vê? Qual é a nossa oferta? A motivação da oferta. Isso. Por que eu estou dando essa oferta? Né? Esse valor. Isso faz lembrar, Natal, até lá no início da Bíblia, Caim e Abel, 2 ofertas. Às vezes as pessoas questionam a oferta de Caim, ele ofereceu o fruto da terra. Não devemos esquecer que havia no ritual do santuário posterior ofertas de vegetais. O problema não estava na oferta. O texto diz lá em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e não se agradou de Caim e de sua oferta. Perceba que o adorador vem antes da oferta. Do mesmo jeito é aqui. O que está em jogo não é a oferta, R$1,80 ou milhões de dólares que alguém possa doar para Deus e a igreja. O que está em jogo é a pessoa e a motivação da pessoa. Deus aceita R$1,80 e $1 trilhão, para ele é a mesma coisa. Agora,
O que ele está interessado em saber qual é a motivação dessas duas pessoas. Me permita ampliar aqui um pouquinho a percepção essa questão da oferta e vir um pouquinho mais para essa parte da gestão. Eu acho interessante a gente refletir um pouco. Quando a Bíblia diz aqui que ela deu todo o sustento, aí eu vou puxar um pouquinho para algumas crises que a gente vive hoje, né? E aqui nosso estudo, ele reconhece essa gestão dos recursos. Quem lida com recursos tem uma responsabilidade celestial, ainda mais quando são recursos da igreja. E eu creio que onde tem humanos, tem humanidades. E onde tem humanidades, vai ter pecaminosidades. E algumas pessoas podem, às vezes, se decepcionar, escutar, ler alguma notícia, alguma observação. Não pode ser desonesto, mas há desonestidades, às vezes. Infelizmente, onde há humanidades, há pecaminosidades. E aqui eu acho interessantíssimo que esta mulher vai e dá todo o sustento dela. Ela confia, ela acredita nos fariseus, nos saduceus, no povo, no templo, nos mercantilistas do templo, nos mercenários, os adoradores. Não. É ela e Deus, e Jesus está dando uma olhadinha. Então, fica aqui um apelo para a gente entender que há um vínculo de fé quando você lida com os recursos. Duas coisas. Quem administra os recursos de uma igreja tem uma responsabilidade divina sobre seus ombros. Não brinca. Não brinca. Cedo ou tarde, quem administra os recursos de Deus vai dar total satisfação perante um juízo, prestar contas de 1,50 da viúva ou 1,50 do bilionário. Agora, a segunda parte também que eu acho, resumindo, é isso. Ela deu e pronto. Então, a gente quer que o dinheiro seja bem investido. E Deus coloca pessoas responsáveis para cuidar. Mas que isso não seja a condição de eu ter ou não uma fidelidade com Deus. Então, a gestão do recurso é para quem gera o recurso na igreja, mas também para o doador que confia em quem é o dono da igreja. Então, pastor, mas aquele administrador, aquela pessoa, conheço alguém, desviou, não foi... Existe humanidades, agora essa pessoa, primeiro, nunca vai dormir em paz. Segundo, você não dá para Deus como se fosse ajudar a Deus. Deus já é o dono. Agora, a gestão do recurso é de quem recebe com responsabilidade e de quem doa com fé. Confia, é você e Deus, e por isso ela deu muito mais do que todos os outros. Foi muito sábio colocar isso, porque Jesus, ele denunciava a corrupção do templo. Inclusive nessa semana mesmo aí, quando ele vai lá e faz a purificação do templo, expulsando os cambistas, ele está exatamente denunciando isso. Então, seguindo uma lógica humana, ele poderia dizer para aquela mulher que ele estava vendo, não, para com isso, você vai dar esse dinheiro para esses corruptos aí? Não, ao contrário, ele elogiou a postura dela, bem na linha do que você está colocando. Eu acho que cabe uma reflexão também para nós hoje, porque muitos, vamos falar o português claro, querem encontrar desculpas para não serem fiéis. E aí eles se tornam infiéis. Vão encontrar desculpas. Acusando os outros. Exatamente. Vai dizer que tem corrupção, então eu vou ser também corrupto, eu não vou devolver o que é de Deus. Natal, o que você vê mais aí nessa história da mulher e dessa viúva pobre, né, que foi tão fiel? É a ideia de dar tudo que ela tinha, porque naquele tempo você trabalhava hoje para comer hoje, para comer amanhã. E tudo que ela tinha para comprar um lanche, talvez, para aquele dia, ela deu. Ela entregou tudo que ela tinha. Isso é que é fé, não é? E, ao mesmo tempo, os que davam muito, Jesus disse que não faria diferença. Eles davam o que sobrava. Eles queriam ser vistos, né? Tem até uma passagem paralela dos evangelhos que diz que Jesus aí fala, Marcos não fala isso, que o que a tua mão direita dá, que a esquerda não saiba. Quer dizer, é você e Deus, não tem que se mostrar. E foi ela e Deus, ela deu com vergonha ali para ninguém ver, não é? E a gente fica pensando quantas pessoas que são fiéis a Deus a despeito da dificuldade que ela pode passar por isso. Mas ela acredita em Deus e Deus vai recompensar ela por isso. Estou lembrando agora do modo selfie do adorador, né? Você não precisa fazer um selfie. Nós vivemos, infelizmente, aí meses atrás, as tragédias das inundações no sul do Brasil e ali foi muito interessante ver solidários que não postaram, não falaram,
fizeram na sua descrição. E outros acabam querendo fazer um pouco de Aparecer. plataforma. Não vou dizer que você postar é errado, por favor, não tem Às vezes até estimula outras pessoas. estimular, mas você percebe nesse momento da doação que você falou é muito forte. Eu imagino que Jesus hoje em dia, né, Num ano político, vendo aqueles homens com os celulares dando o seu dinheiro e postando nas suas redes. Aí vai ela lá quietinha e nem rede social ela tem e faz. Então, hoje a gente tem que cuidar um pouco com essa ostentação do bem, né? Equilíbrio, não tem problema postar para influenciar, mas quando você ostenta para aparecer, já perdeu toda a Eu influência. fiquei imaginando o fariseu. Não é? Hashtag sempre fiel. Sempre fiel, pronto. E nós não cremos na teologia da prosperidade, né? Eu falei que Deus vai recompensar essas pessoas que são fiéis, mas não quer dizer que a pessoa vai ficar rica ou que ela vai ter um benefício porque ela está contribuindo e Deus vai dar. Ela vai ser recompensada com alegria, com a certeza de que ela cumpriu o dever dela, consciência limpa, sabendo de que ela está do lado do Senhor em tudo, conforme o Senhor manda. É aquela paz de espírito, não é? Veja, Deus não precisa de dinheiro, tanto é que ele elogiou a viúva que deu pouco. Ele quer o quê? Um coração sincero, um coração que o ama. Porque vai ser automático. Se você tem um coração que o ama, você também vai ser grato doando os seus recursos para o avanço da obra de Deus. Então, por isso que a preocupação do Senhor é mais do que com o dinheiro em si. É com o coração disposto a entregar tudo para Ele. Você já pensou se nesse dia, que era Páscoa, então tinha muita gente de todos os lugares, de todo o reino de Israel, entre esses ricos que estavam doando muito, tivesse um jovem rico, né? Verdade. Que podia estar entregando parte do que ele tinha ali. E Jesus olhou e viu uma mulher que fez o que ele pediu para o jovem fazer. Lembra o que ele pediu para o jovem fazer? Pega os seus bens e doa tudo aos pobres. Quem sabe uma das que seriam beneficiadas com a doação do dinheiro daquele homem rico seria uma viúva como ela. Mas ela, totalmente desprendida, não pensando no amanhã, pega todo o seu sustento, porque a Bíblia é muito enfática aqui, ela não tinha mais nada, e entrega tudo para Deus. Essa oferta Deus recebe. Essa oferta, ela bate no gasofilácio para frutificar bênçãos no reino de Deus. Esse tipo de oferta Deus recebe. A gente estudou algumas semanas atrás, né, da semente que cai no espinho, dando aquele conceito de que tem gente que se perde nas coisas boas, né? Então a riqueza pode ser uma grande bênção, trazer um conforto para a sua família, mas a gente não pode se perder nas bênçãos, a gente não pode se perder na vitória. A gente precisa colocar Deus como centro de tudo e dono da nossa vida e não permitir que a bênção nos afaste do Senhor. Exatamente isso. Que bom a gente contar com Deus provedor, Ele cuida de todos nós. Ele não quer tirar o nosso sustento, Ele quer testar a nossa capacidade de confiar nele. Ele nos dá evidências muito claras que nós podemos depositar toda a nossa confiança na bondade dele. Deus é bom. Às vezes, os seres humanos podem nos decepcionar, e a gente sabe que existe isso, como foi colocado aqui, mas nós podemos confiar na bondade de Deus, na fidelidade dele, e podemos responder também com fidelidade. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora no segundo bloco, e vamos entrar em temas profundos da profecia bíblica, tais como foram mencionados por Jesus. Antes, porém, eu queria deixar a minha recomendação do coração para você. Eu tenho apresentado ao longo dessa temporada essa revista muito especial que foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra, que ajuda a gente a entender caminhos para a cura emocional. A revista, edição especial da revista Esperança, se chama Mente Feliz. Quem não quer ser feliz, né? Quem não quer ter uma mente liberta dos traumas, dos vícios, não é? Da ansiedade, da depressão e de uma série de outras coisas que aprisionam a nossa mente e nos entristecem. Aqui nessa revista, cada capítulo dela, você vai encontrar o Dr. César Vasconcelos apresentando conceitos bíblicos e científicos em plena harmonia para ajudar você a se desenvolver do ponto de vista emocional. Pastor Vinícius, me interessei muito, preciso dessa revista, considero que preciso encontrar esses caminhos. Como faço para ter essa revista na minha casa? Bom, é muito simples, você manda um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela,
Você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum para você essa revista, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Posso te dar uma dica especial? Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Você está precisando dessa ajuda? Então manda esse recado agora, você não vai pagar nada por isso, você vai receber um presente. Mas só tem que ter a disposição de enviar esse recadinho para a gente ter condição de enviar para você. Faça isso agora, que você vai receber essa bênção especial de Deus. Vamos continuar conversando aqui sobre esse tema importante que Jesus está apresentando no seu sermão profético. Natal, no começo do programa, você deu um contexto interessante para a gente, né? Os discípulos estavam ali olhando para o templo, no Monte das Oliveiras. Era um local em que Jesus e os discípulos gostavam de ficar, né? Embaixo do monte tem ali o Jardim do Getsêmani, onde Jesus também passava momentos com eles. É um local que Jesus ficava com os discípulos. E aí eles estão olhando para o templo, extraordinariamente lindo, uma construção grandiosa. E a pergunta dos discípulos é a respeito da glória daquele templo. E Jesus aproveita essa pergunta para dizer para eles coisas que haveriam de acontecer num futuro próximo, referindo-se à destruição de Jerusalém, e num futuro distante, referindo-se à própria destruição do mundo. Pois é, quando Jesus falou que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, para eles seria o fim do mundo. Para o templo ser destruído, para eles era uma coisa só no fim do mundo. E aí, quando depois eles se aproximaram de Jesus, num outro momento, Senhor, explica para a gente quando que vão acontecer essas coisas, que sinais haverão para a gente perceber a aproximação. Então, como na cabeça deles já seria o fim dos tempos, Jesus misturou os dois eventos, do fim dos tempos com a destruição de Jerusalém, que aconteceria cerca de 40 anos depois, né? Foi no ano 70. Mateus deixa bem interessante, Mateus 24 é paralelo com Marcos 13, e Mateus coloca bem mais misturados os dois eventos. Marcos parece que ele trabalha um pouquinho mais com a destruição de Jerusalém, né? E no finalzinho ele fala da volta de Jesus. Quando ele fala da destruição de Jerusalém e dos sinais, ele fala que haveriam falsos cristos, dizendo, eu sou o Cristo, não acreditem neles. E você vê que tem algumas coisas que se aplicam para os dois eventos, né? Porque surgiram falsos cristos antes do momento da destruição de Jerusalém, que eram judeus dizendo que eram enviados de Deus e recomendando as pessoas para acompanharem-nos, para destruírem os romanos. E no final eles é que foram destruídos. E terão falsos cristos também no final dos tempos. Jesus fala, não acreditem neles, porque Jesus vai aparecer como um relâmpago, né? Todo olho verá. Se alguém disser que o Cristo chegou e está lá na casa ou está lá no deserto, não acreditem, que o Filho do Homem vai ser visto em todo lugar. Nós precisamos acreditar que Jesus conhece o futuro. Os cristãos que acreditaram que Jesus estava predizendo o futuro, eles estavam espertos quando Jerusalém foi destruída. E a gente tem que estar esperto agora também no final dos tempos, percebendo as predições que Jesus deu. Jesus destaca alguns sinais importantes para a gente saber em que momento da história nós estamos, né? Ele disse que ninguém nos engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, enganarão a muitos. É o que você falou, falsos cristos. A ideia aí de falsas religiões ou de deturpações da fé cristã. Então, isso é um sinal. A gente tem que olhar hoje para o mundo e ver como é que está a realidade da cristandade. A gente vê esse cumprimento. Muitos falsos cristos, falsos profetas por aí. Depois ele disse, guerras e rumores de guerra. E aí, o mundo que a gente vive hoje tem guerra? Guerra sempre teve no mundo, né? Rumores de guerra sempre houve, mas a gente vê uma intensificação disso, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora, muitas guerras. Mas isso ainda não é o fim. Levantará nação contra nação e reino contra reino. Depois ele fala de terremotos em vários lugares e também fomes. Ele diz, essas coisas são o princípio das dores. E aí ele dá no verso 10 um sinal que é realmente muito importante, que Mateus 24 diz que é o grande sinal da sua volta. Ele diz, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é o grande sinal, a pregação do evangelho do reino, conforme Mateus 24, 14, texto paralelo aqui. Então virá o fim. Aí aqui ele já jogou para o fim mesmo, né? O evangelho pregado ao mundo todo. E ele dá várias instruções para os discípulos, né, pastor? Sim, eu vejo duas coisas muito interessantes aqui. A primeira delas é isso, Vinícius falou. Mas espera aí, sempre teve guerra, sempre teve fome. Como é que eu sei que é o final dos tempos, né?
A Bíblia é um livro fantástico. Quando a gente vai lá em João, capítulo 16, a partir do verso 21, lá fala aquela parábola da mãe, que diz assim, ó, assim como uma mulher grávida está para dar à luz, e ela tem as contrações, o mundo é assim também. As nossas esposas, né, quem acompanha os filhos aí, sabe que a minha esposa, quando estava para ter o meu filho, a contração vinha. Quanto mais rápido vinha, ou mais próxima uma contração da outra, significa que o bebê está para vir. Jesus usou essa ilustração para dizer assim, olha, eu sei que sempre teve guerra, sempre teve fome, mas à medida que isso vai aumentando, o mundo está dizendo, o fim está chegando. E o outro ponto interessante que eu achei aqui é que Jesus dá foco na missão, não só no problema, no sinal, no alarmismo. Olha, essas coisas vão acontecer, mas fique sabendo, pregue o evangelho e estejam preparados. Então essa também precisa ser uma tônica nossa nos dias de hoje. Jesus está voltando, mas eu continuo dando calote no irmão, continuo com minha fofoca, eu continuo... Não, é preciso se preparar. Cristo vem, prepara-te. Essa é a mensagem completa. Exatamente. E é por isso que eu recebo, às vezes, alguns haters do bem, né? Como se existisse. Haters do bem. Do bem, por quê? Pessoas sinceras que às vezes vêm e falam, pastor, o senhor fala tanto em liberdade, em expressão, em podermos pregar, e o Brasil é laico, o Brasil, como comentamos, né, em outro momento, que é permissão da pregação. Pastor, tem que vir a perseguição logo, Jesus tem que voltar logo. E você percebe exatamente aqui como é importante a gente celebrar, valorizar, reconhecer e preservar a nossa liberdade religiosa, o nosso estado laico de pregação. Por quê? O que vai determinar essa contração final é a permissão de que o evangelho seja pregado. Então, que privilégio, enquanto hoje nós temos, nesse momento, 22 países que se matam por pregar o evangelho. Você perde a vida por trocar religião. São 200 milhões de pessoas ao redor do mundo sendo perseguidas, né? E nós temos aqui a oportunidade de usar essa liberdade para pregar o evangelho. Então, a liberdade apressa a volta de Jesus, porque é a liberdade que apressa a pregação do evangelho. E nisso você vê o quê? Um Deus que sempre está avisando antes. Eu me fascino com isso aqui, porque alguns pensam, Deus nos pega de sobreaviso. A gente conversava há pouco, né? Nenhum cristão foi pego de surpresa. Quem ouviu Jesus, quem levou a sério o que ele disse, anos 70 já estava fora. E nós, estamos levando a sério o que Deus avisa antes? Estamos levando com seriedade o que Deus pede? Gosto de pensar que o primeiro assassinato da história aconteceu por causa de um culto feito de qualquer jeito, como você comentou de Caim e Abel. Então, a adoração meia boca é ofensiva a Deus. E quando Ele avisa, você leva a sério o que Ele pede, e você aproveita essa informação de vantagem que nós temos, não seremos surpreendidos com nada que Deus não tenha mostrado profeticamente aos seus filhos. O último comentário aqui dessa parte, o verso 3 diz, vocês serão odiados, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, eu creio que esse é um convite para todos nós, né? Para toda a igreja, persevere até o fim. A minha avózinha faleceu no início do ano, com 96 anos, esperando a volta de Jesus. Eu quero continuar esperando a volta de Jesus. A gente precisa perseverar. Mas está demorando. Persevere até o fim. Jesus avisou antes, dizendo, olha, coisas acontecerão, mas persevere até o fim, não desista. Você sabe que o que você colocou é muito interessante, porque os textos proféticos, escatológicos na Bíblia, eles estão em constante diálogo. E Apocalipse 14, 12, que é o final de uma sequência profética semelhante a esta, o texto diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O texto equivalente a esse, Apocalipse 12, 17, diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É exatamente a ideia da perseverança em face de uma perseguição movida pela ira do dragão. Isso está nos 3 textos aqui. E essa perseguição, essa ira do dragão, vem em resultado da fidelidade do povo de Deus, que não abre mão dos princípios essenciais da fé, resumidos ali em Apocalipse como guardar os mandamentos e ter a fé e o testemunho de Jesus.
Essas são as características do povo de Deus. E é contra essas características que a perseguição vai vir. Isso foi em toda a história, acontece hoje, nesse momento, de uma forma mais dissimulada, mas acontece, e intensificará isso no tempo do fim, e a profecia aponta para isso. Então, o convite divino é: persevere, não abandone a fé, guarde esse tesouro com você, porque é isso que vai trazer para você a identidade dos salvos. Se você abrir mão disso, você pode até perder a perseguição, você não ser alvo dela, mas o final é muito trágico, é a morte eterna. Né? E uma das coisas que Deus pede para a gente é para prestar atenção nas profecias, não é? As profecias, como o Odailson falou, servem para a gente estar esperto. E aqui em Marcos 13, no versículo 14, Jesus dá um sinal da destruição de Jerusalém. Ele diz assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem. Esse sinal, quando a abominação da desolação estiver no lugar onde não deve estar, quem lia a Bíblia entendeu do que Jesus está falando. Daniel. Porque em Daniel aparecem 3 vezes uma expressão parecida. A desolação abominável, a abominação desoladora, o abominável da desolação, que é Roma. Os estandartes de Roma, com suas bandeiras, com seus ídolos pagãos, representando todo o seu paganismo, a sua religião falsa. Em Daniel, o animal terrível e espantoso, o 4º animal, Roma, com o chifre pequeno, que é o papado, tudo que viria depois, mas para eles Roma era abominável. E Roma entrou em Jerusalém com seus estandartes, suas bandeiras, onde não devia estar. E aí os cristãos, olha, O sinal está aí. o sinal. Só que aí eles cercaram a cidade. E diz que por um milagre divino aconteceu alguma coisa em Roma e eles tiveram que bater em retirada, eles tiveram que sair. E esse é o momento que os cristãos fugiram. Quando eles menos esperavam, o exército veio de novo, cercou a cidade e destruiu. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, acho que aqui é no Grande Conflito, ela diz assim, que não morreu é no Desejado mesmo, não morreu nenhum cristão na destruição de Jerusalém, por causa do sinal que Jesus deu, e eles atentaram para isso. Quando os soldados saíram, eles foram embora. É muito importante esse ponto, porque a interpretação profética fora do Adventismo associa a abominação desoladora de Daniel a Antíoco Epifânio. Não é? Foi um rei antigo. Que foi um rei. Explica para a gente, por favor. Muitos cristãos acreditam que essa abominação desoladora foi um rei, Antíoco Epifânio, que profanou o santuário. Ele mandou sacrificar um porco no santuário de Deus ali, e aí levou um tempo para purificarem o santuário, expulsarem os romanos. E muitos entendem que o que Jesus está falando, a abominação desoladora, é o Antíoco Epifânio. Mas não poderia ser, porque Jesus está falando depois dele. Jesus está falando, quando vocês virem o abominável, então Antíoco tinha vivido, acho que cerca de quase 200 anos antes de Cristo. Então é impossível que seja ele. Porque eles dizem que o santuário, eles usam isso por causa de Daniel, né? Que diz que o santuário será purificado. Aí eles dizem que a referência é porque ele profanou o santuário com o porco e levou, mas não dá 1260, não dá 2300, não bate a data. Ou seja, eles olham a expressão abominação desoladora em Daniel e dizem, olha, isso daqui Daniel está falando daquilo que Antíoco Epifânio fez no segundo século antes de Cristo. Porém, não se encaixa aqui com Jesus. Jesus está falando depois da abominação desoladora, falando que ela vai acontecer no futuro. Exato. E ela se cumpre de fato com os romanos destruindo Jerusalém e o templo. Agora veja como a profecia ela é muito interessante. Jesus, quando fala da abominação, Daniel, quando fala da abominação desoladora, em Daniel 8,13, está falando do ataque romano ao santuário celestial. Aqui Jesus faz uma aplicação do ataque romano ao santuário terrestre. Então, esse diálogo é muito curioso. O que a abominação desoladora, prefigurada na imagem de um chifre pequeno, em Daniel 8, está fazendo? Atacando o santuário de Deus. Como é que é esse ataque? É um desvio da atenção dos fiéis do santuário para um santuário fake que eles estabelecem na terra. Ao invés de você confessar para o sacerdote que está no santuário celestial, você confessa para um sacerdote fake, num santuário fake na terra.
Ao invés de você receber os pecados o perdão dos pecados da mão de Cristo, o sumo sacerdote, você supostamente vai receber um perdão de alguém que não pode te oferecer isso. Isso é um ataque ao santuário, isso é abominação desoladora. Então Jesus trabalha com essa expressão de Daniel com duplo significado. Primeiro, para se referir à destruição do Templo de Jerusalém, quando os romanos fazem essa destruição. Depois, quando ele observa isso, representando o ataque romano, papal, medieval, contra o santuário de Deus erigido não por mãos humanas. É muito curioso perceber essa jogada profética que Cristo faz aqui. E vamos só lembrar que me impressiona uma percepção um pouco mais temporal da coisa, né? Às vezes a gente pensa que estou agora de manhã, à noite cercaram a cidade, não tem como sair. Não, eu penso assim, os romanos pondo estandartes, é aquele sapo dentro da fervura. Você vai ficando, me lembra muito de Sodoma e Gomorra, né? Me lembra muito de Ló lá, e você tem que arrancar, e você está percebendo o que está acontecendo. Então, Jesus profetizou, Jesus avisou, quem levou a sério não se surpreendeu. Agora pensa, os romanos estão colocando estandartes, está ficando cada vez mais a temperatura, cada vez mais impossível, está tudo profetizado. E as pessoas foram ficando. E dizem que pelo menos 1 milhão de pessoas estavam lá, a gente não sabe o tamanho, mas milhares e milhares de pessoas, muitas dessas ali, viram os estandartes sendo colocados e não se atinaram. Não, é o dilúvio, é Sodoma e Gomorra, é Jerusalém, e somos nós hoje se não cuidar. Exatamente, a profecia é exatamente para advertir, né? Então, nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Nenhum cristão hoje precisa também padecer nas mãos da opressão, da ira do dragão. A gente tem um escape, esse escape é Jesus Cristo. Vamos fazer um intervalo agora, não sai daí, o programa volta já já. Estamos no último bloco do programa Lições da Bíblia. Vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos com você. No bloco anterior, a gente está vendo Jesus no seu sermão profético, mesclando profecias a respeito da destruição da cidade de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 da nossa era, e também nos apresentando sinais a respeito da destruição do mundo e a sua segunda vinda. Aqui em Marcos 13, 19, Natal, nós lemos o seguinte: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora nunca jamais haverá. O que Jesus está se referindo aqui é uma grande tribulação. Esse é o título, inclusive o subtítulo dessa sessão nas Bíblias, né? A grande tribulação. Que tribulação é essa, né? Porque a Bíblia chama de grande. Isso remete a um período extenso, longo, e também a um período de intensa tribulação. A gente está falando que Jesus está tratando de duas destruições, né? A destruição de Jerusalém no ano 70 e o final dos tempos, quando Jesus voltar. Aqui nesse ponto, Jesus faz então uma ponte que faz quase uma ligação entre os dois eventos, apesar de que está longe da destruição de Jerusalém. Mas Jesus mostra que depois haveria uma longa tribulação ainda antes que viesse o fim, a segunda destruição profética aqui. No versículo 19, ele fala que será como nunca houve desde o princípio do mundo. Uma perseguição que durou, como nós entendemos, no princípio de ano, 1260 anos. Essa perseguição aparece de várias formas em Daniel e Apocalipse. Às vezes fala 42 meses, que dá 1260 dias. Às vezes fala tempos e metade de um tempo, que dá... Que é ano, 2 anos e metade de um ano, né? E todos eles dão a entender 1260 dias. Mas o princípio dia-ano é que na profecia, quando tem data simbólica, cada dia equivale a um ano. E tem que ser, porque se não for, essa profecia não se cumpre, ela não se encaixa de maneira nenhuma com 1260 dias literais. Por isso que alguns tentam jogar isso aqui para Antíoco Epifânio, lá 160 anos antes de Cristo, não é? Mas você vê que Jesus está jogando isso para o futuro aqui, essa perseguição. Então nós cremos que esse foi um longo período que a igreja sofreu, tribulação como nunca antes. Os cristãos tinham que viver em cavernas, fazer culto escondido, porque às vezes quando a igreja de Roma os encontrava, os matava, os torturava até a morte. Então Jesus alertou antes que haveria esse grande período, mas ele disse que esse período seria abreviado. E ele foi abreviado em 1798, quando o imperador de Napoleão mandou prender o Papa, e o Papa morreu na masmorra.
A igreja perdeu uma grande força aí nesse momento e os cristãos conseguiram se sentir livres por um tempo. Mas depois ia voltar, não é, Dailson? Apocalipse 13 nos lembra, né, que veja, há uma abreviação com toda a reforma protestante, que é um momento especial, mas a gente entende que quanto mais chegarmos ao fim dos tempos, mais esse chifre volta a ter força. Nós já passamos desse tempo, sem nenhum catastrofismo, sensacionalismo, o alarmismo. Nós já vivemos hoje momentos onde você percebe claramente essa cosmovisão. Para mim isso é muito forte, né? A expressão cosmovisão, ela é ampla como a profética, né? E hoje a gente vê uma diluição total daquilo que foi puro, daquilo que foi genuíno, do que foi a reforma protestante, do que foi o momento de volta, né, às origens, de momento assim onde há essa abreviação da perseguição. Agora vocês podem. E hoje, que tipo de perseguição? Talvez não seja do Papa preso, né? Mas você percebe claramente o quê? Um desleixo, um descaso e um afrouxamento com aquilo que é a cosmovisão original do Evangelho, né? Então, nós vivemos períodos onde você vê pessoas que já estiveram, ou denominações que já estiveram extremamente corretas ou aficionadas às coisas bíblicas, relaxando. E isso vai dar o quê? Um poder cada vez maior para uma volta do chifre pequeno retornar com muita força. Então, há um momento de desleixo com as coisas generalizado que favorece essa volta, como o Apocalipse 13 nos avisa, né? A grande tribulação a que se refere Marcos, capítulo 13, também Mateus 24, se referem, portanto, a esse período que os livros de Daniel e Apocalipse chamam de 1260 anos. Como você mencionou no símbolo profético, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio da 1260 dias. Ou 42 meses. Ou 42 meses, quando se aplica o princípio dia-ano, porque é assim que a profecia é interpretada, né? Cada dia equivale a um ano, você chega a um período de 1260 anos. Por isso é uma grande tribulação, a maior de todas. E Daniel situa esse período, na sua estrutura profética, como se cumprindo na Idade Média, que é o período que ocorre o que nós chamamos de, e conhecemos como supremacia papal. E naquele momento, e aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque é naquele momento em que o poder do Estado se alinha com o poder da Igreja. Nós temos que ter muito cuidado quando existem propostas políticas que pretendem assimilar a religião. Então, uma coisa é Estado, uma coisa é Igreja. Quando essas duas coisas estão unidas, resulta em grande tribulação. E a Idade Média nos mostrou isso. Então, historicamente, nós encontramos esse período iniciando em 538, quando a Igreja de Roma consegue se ver livre de todos os seus oponentes políticos e consegue reinar não só sobre a religião, sobre a fé, mas sobre os estados, sobre os reis. Era o líder da Igreja de Roma quem chancelava os príncipes e os reis das nações. E esse período de supremacia papal durou até 1798, portanto, 1260 anos a partir de 538, quando a Revolução Francesa destrona o Papa, toma os estados papais, ou seja, tira o direito estatal da Igreja e ela se restringe apenas à sua função religiosa, perde esse poder político que ela ostentou durante 1260 anos. Nesse período, aqueles que não se submeteram a essa interpretação unilateral da fé foram perseguidos, foram mortos, vários eventos históricos de perseguição, e isso justifica a grande tribulação. Profeticamente agora, a gente tem que pensar que para o futuro há uma previsão profética de novo, união entre Estado e religião. Então, hoje a gente tem que ficar atento, repito, às propostas políticas que pretendem assimilar a religião. Isso nunca é de Deus, isso nunca é bíblico. E veja qual é o perigo, né? Protestantismo se tornando menos protestante. Exato. Isso é um alerta para nós. Essa expressão protestante, né, o protesto, essa questão da volta à Bíblia, o sola scriptura, celebramos anos atrás, os 500 anos, Martinho Lutero, toda uma revolução, toda uma volta. Vivemos hoje período onde apenas é um sinal vermelhíssimo. Não percamos as raízes, né? Há um movimento de desprotestantismo acontecendo. Quando você para de levar a sério toda a relevância bíblica e começa a permitir a cultura,
definindo princípios. E isso, para o que você está alertando claramente dessa volta ao poder religioso junto com o político, está tudo muito na nossa cara. Amigos, está muito próximo. Está muito próximo. Eu tinha um sermão que eu falava dessa época, né? 538, 1798. Eu parei de pregar porque era muito pesado. Porque você vai pesquisar os instrumentos de tortura, a forma como tratavam os hereges, a gente fica impressionado e a gente fica chocado. E aí a gente pensa, será que isso é possível acontecer? De novo? De novo, nos dias que a gente está vivendo, com tanta liberdade? Bom, a gente já vê isso acontecendo em alguns países, como o Dailson falou. Mas a gente tem que entender que eram cristãos, olha só, que perseguiam outros cristãos. A partir do momento que você tem gente que ameaça o seu status, ameaça a sua postura, ameaça a sua opinião, a gente vê, né? A gente está falando muito de internet aqui, mas basta um post contrário, você vê gente destilando ódio que você morra, né? Hoje a internet está tendo que ocultar alguns comentários de cristãos. Então você imagina que é para isso aqui, ó, acontecer no final dos tempos, quando você vê gente com opinião contrária à tua, né, aliado à força de um Estado, ou seja, com a força policial, com a força da lei. Jurídica. É instantâneo isso, é rápido. Quantas coisas podem acontecer? Olha, a gente vê, por exemplo, às vezes, grupos religiosos mais majoritários e líderes desses grupos querendo rotular outros grupos menores de seita, por exemplo. Exatamente. Você imagina se esse líder religioso, que representa uma religião majoritária, tem o apoio do Estado. Ele tem a lei, tem a polícia, tem tudo, e vai dizer, olha... apoio popular. O apoio popular, aqueles ali são seita. Uma coisa, hoje em dia, é debate em rede social, de cancelamento e tudo. Outra é apoio estatal para poder perseguir as pessoas que são rotuladas como seita. Isso está profetizado para acontecer no futuro. Né? Eu tenho um jovem que ele falou assim, que num trabalho escolar, ele precisava negociar com o professor sobre sábado e tal, aí fez dupla com a menina. Quando a menina descobriu, o seu motivo é porque é religioso, eu sou da igreja tal. Ela disse, eu odeio essa igreja, então você não vai fazer dupla comigo não. Uau. Olha para você ver, Começou a perseguição. começou a perseguição ali, né? Você vê como que essa pessoa está com a mente, ela aprendeu lá na igreja dela a odiar quem pensa diferente. Então não é de assustar que essa profecia é mais real do que a gente imagina. Minha única reflexão é que isso não gere medo, gere fé, gere coragem, gere identidade, gere raízes. Eu gosto da frase que diz, né? Quem tem raiz não tem medo de ventania, sabe? Então, quem tem raiz na palavra, isso aqui é para a gente entender que viveremos isso, né? E as redes sociais não terão poder policial, mas elas vão revelar para o poder policial. Então, hoje com isso aqui, você está exposto, não existe mais uma semana para fugir, é instantâneo. Então, realmente que isso nos gere, não aquele medo, ai Senhor, que desespero, não. Para mim isso é fascinante e é empolgante imaginar que quem tem raiz está tendo clara evidência bíblica do que Deus está nos dizendo. Então, não percamos adoração, cosmovisão, princípio e identidade profética. Isso nos blinda com tamanho poder que os estandartes estão sendo colocados, mas a gente está protegido pela palavra. Veja como o esboço profético que Cristo faz é totalmente coerente, né? Ele fala dessa grande tribulação que a gente já viu, que começou em 538 e terminou em 1798. Então, após 1798, começa o tempo do fim. Aí Jesus diz em Marcos 13, 24, mas naqueles dias, após a referida tribulação, que durou 1260 anos, terminou em 1798, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esse texto aqui, essa descrição, aparece na abertura do 6º selo em Apocalipse, anunciando a volta de Jesus. Todos esses eventos aqui em Mateus 24 já aconteceram no século XIX. Todos eles já aconteceram, sinalizando para nós que nós estamos vivendo exatamente no fim do tempo do fim. Exatamente. No tempo do fim. Essa é a... E a nossa grande esperança é que Jesus volta, não é? No verso 26, então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele há de enviar os seus anjos e vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Essa é a nossa esperança. Essa não é o medo do chifre pequeno, que vai ficar cada vez maior, a perseguição, a tribulação. Essa é a certeza de que aquele que está nisso aqui
pode dormir em paz, pode descansar confiando, pode estar com a gente aqui na Novo Tempo, pode acompanhar o estudo da Bíblia. Deus vai voltar, isso para mim vale tudo. E tem um versículo problemático, desculpa, pastor. Então, será visível, pessoal, literal e audível, né? Todo olho verá. Tem um versículo aqui que é problemático, porque alguns pensam, o que Jesus quis dizer aqui? Lá no versículo 30 ele diz, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E é aqui que está aquele ponto que eu falei, que eu aprendi com a lição, que quando ele fala esta geração, isto aconteça, ele está falando daquela geração que estava viva para a destruição de Jerusalém. Não está falando do final dos tempos. Porque muitos pensam, mas esse povo morreu e Jesus não voltou. E isto é que faz a diferença, não é? Aquele povo viu a destruição de Jerusalém. Só que logo depois no verso 32 ele fala, mas a respeito daquele dia, não Muito bom. isto, este. Muito bom. Que é a volta de Jesus, ninguém sabe a hora. Então Jesus separa essas coisas, né? E aí no verso 33 ele diz qual deve ser a nossa postura. A gente não sabe quando Jesus vai vir. A gente sabe que ele está se aproximando. E o texto diz, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Nossa atitude hoje deve ser vigiar e orar. Ou seja, a gente tem que se preparar. O mundo se mostrou um lugar definitivamente perigoso para se viver. Aqui não é o nosso lugar. Jesus está voltando para nos levar para viver lá. Se você, como eu, está cansado desse mundo, está suspirando pelo novo céu e pela nova terra, pode levantar sua cabeça, exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus virá em breve e Ele está em espera, está à procura dos seus súditos queridos, que esses súditos sejam eu e você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço.